O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Apoio Fractal Experimentos Portáteis. Sempre um drama colocar a nossa Via Láctea no contexto de suas colegas galáxias espirais espalhadas pelo universo. Afinal de contas, a nossa é a única galáxia que observamos pelo lado de dentro. Mas agora um grupo de pesquisadores achou uma galáxia que é vista daqui exatamente de lado e que é muito parecida com a nossa em termos de estruturas. A galáxia, identificada como UGC 10738, foi encontrada por uma equipe liderada por Nicholas Scott e Jesse Van de Sande, da organização Astro 3D e da Universidade de Sydney, na Austrália. E ela apresenta dois discos, um espesso e outro estreito, similares aos que vemos aqui na Via Láctea, mas no nosso caso pelo lado de dentro. O achado, publicado no periódico The Astrophysical Journal Letters, é importante por sugerir que a nossa galáxia pode ser de um tipo comum no universo. Até então, essa estrutura em disco fino e disco espesso era interpretada por muitos pesquisadores como resultado de uma grande colisão galáctica que teria moldado a nossa. A identificação da UGC 10738 parece sugerir que não é esse o caso e que esse padrão pode surgir durante a evolução normal de galáxias. Cássio, o que eu achei interessante nisso é que tem um lance de composição também, né? Esses dois discos, eles têm uma variação de composição, a composição das estrelas que compõem essas, e é isso que fazia, de certa forma, imaginar, bom, devem ter origens distintas. E agora achamos o que parece ser uma réplica, pelo menos de lado, né? Vai saber se de cima é outra história. Mas de lado parece muito, inclusive visualmente você olha e remete às reconstruções que a gente faz da própria Via Láctea, olhando aqui do disco, né? E o que você acha desse resultado? É firme? Porque não poderia essa ser uma exceção como a da Via Láctea? Em vez de ser a regra? Então, como é que a gente pode ver isso? A Via Láctea tem, né, essa composição, ela é feita pelo halo, que você pode entender exatamente como o nome sugere, um halo esférico em torno dela, e duas populações de um disco bem fino, estreito, que é onde tem a formação estelar mais avançada, mais ativa, e por cima desse disco, ainda mantendo essa estrutura achatada, temos esse disco espesso, né? Pelo próprio nome, ele é um pouco acima do disco fino, ele fica um pouco mais para cima. Deixa eu interromper um segundo, só para perguntar. A gente sabe onde o Sol está? O Sol está no fino ou está no espesso? No fino. No fino. Nós estamos na parte do disco fino, que é onde tem a população. Mas aí, voltando, né, a parte do disco fino tem uma característica, né, uma abundância de química mais rica do que essa população do disco espesso, né? E com isso você tem aí, primeiro tinha essa ideia de ter havido uma grande colisão, né, ter sido uma origem catastrófica, como se falam, de uma colisão violenta no passado, o que, porém, colocaria certos problemas no sentido em que nós teríamos uma origem que não deveria ser tão comum assim. E o que se verifica, nós já falamos que houve, né? Nós não estamos dizendo que nunca houve colisões, né, na Via Láctea, a gente já falou sobre isso, nós chamamos o Ricardo Schiavon, né, para falar daquele Kraken, aquele evento da galáxia Salsicha que bateu, e está acontecendo colisão hoje, né, com galáxias menores e difíceis aí até de observar, mas teve, né? Mas a origem da Via Láctea não teria sido dessa maneira, o que melhora um pouco o fato da gente querer explicar as outras baseados no que a gente está
tá vendo aqui. Bom, o resultado é bastante interessante, coloca uma questão aí que mostra que nós não devemos ter realmente tido essa origem catastrófica e que poderia ser um caso mais comum, como achamos uma galáxia aí com esse sentido. Agora, ele foi feito com o MUSE, um instrumento, um espectrógrafo fabuloso que entrou em operação há pouco tempo no ESO. Então, eu acredito que a gente vai ter mais notícias aqui no própria semana, no futuro próximo. Assim que ele começar a entrar, né, bom, já está em operação com velocidade de cruzeiro, digamos assim, mas quando esses resultados começarem a aparecer, a gente vai ter já uma ideia do que exatamente está acontecendo. Será que foi uma coincidência? Então nós temos aí a mesma origem e são exceção, mas ou será que realmente parece que esse é o modelo mais comum de formação de estrela, de formação de galáxias espirais, né, como a nossa?